graduação na FEG e está agora concluindo seu mestrado e iniciando o doutorado. Então, a gente tem o prazer hoje de ter um convidado da casa para fazer a apresentação para a gente. E a apresentação, como foi informado, a apresentação vai ser em português, tá ok? Boa tarde a todos. Leandro, se você quiser compartilhar a sua tela. Uhum. Boa tarde. Vou compartilhar aqui. Apareceu aí? Ainda, tá lindo. Ok, apareceu sim, Leandro. Então, fique à vontade, pode começar a sua apresentação. Boa tarde a todos. O tema da minha apresentação, como o professor Alton falou, é o tema do meu mestrado. Eu basicamente é feito de fragmentação e espalhamento por colisão sobre a formação de superterras quentes. Esse trabalho foi desenvolvido junto com o professor André Isidoro, os pesquisadores, e o professor Alton também, os pesquisadores Bertrand, Seth e Uchan. E se vocês quiserem me interromper em qualquer momento dessa apresentação, fique à vontade, por favor. No sumário aqui, o que eu vou apresentar aqui hoje? Basicamente, eu vou fazer uma introdução sobre formação de sistemas de superterras, depois eu vou falar um pouco sobre colisão e informação planetária. Vou falar da implementação do modelo LS12, que é do paper da Leighert Stewart, que é um modelo de colisões que a gente vai usar, depois mais para frente eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre os testes no código bem rapidamente também. Vou falar do setup das nossas simulações que a gente fez para avaliar o impacto de fragmentação e espalhamento da formação de sistemas de superterras, e depois falar sobre o resultado disso e conclusão. Bom, bem rapidamente. Só tirar. Bom, superterras quentes, o que são, né? É um tipo de exoplaneta, né? De 1 a 4 raios da Terra, ele pode ter, de 1 a 20 massas da Terra, e período geralmente menor do que 100 dias, né? Então, eles são esses grupos de planetas aqui. A grande maioria é descoberta por trânsito, né? Se a gente fosse colocar a Terra, ela ficaria mais ou menos aqui, né? Então, a gente vê que esses planetas são bem mais próximos do Sol do que a Terra. As superterras representam 52% dos planetas, dos exoplanetas confirmados, né? Se a gente incluir os mini-Netunos, que estão também próximos o suficiente da estrela. Elas estão presentes em pelo menos 50% das estrelas do tipo espectral FGK, que é o mesmo tipo espectral do Sol. E, como a gente sabe, não existe similares no nosso sistema, né? Bom, e o que a gente precisa para formar, efetivamente, superterras, né? Segundo o modelo de migração. A gente precisa de uma estrela, de um disco protoplanetário. Inicialmente, a gente precisa de pebbles. Esses pebbles são formados através da coagulação da poeira que tem no disco, né? Então, a poeira coagula no plano do disco e você tem algumas regiões onde ela vai se concentrar via atração eletromagnética ou força intermolecular e formar pebbles da ordem de centímetros e milímetros. Depois desses pebbles vão ter alguns mecanismos para eles também serem concentrados e ocorrer um colapso gravitacional que vai dar origem a planetesimais com tamanho da ordem de quilômetros, né? Então, a gente tem um disco aqui. Esse disco ele evolui no tempo, então a gente tem uma linha de condensação da água. À medida que esse disco perde massa, ele também perde temperatura, a massa é acretada na estrela, a temperatura diminui, e essa linha de condensação anda. Da mesma forma, os pebbles eles estão sempre em drift, né, em direção à estrela, então eles vão orbitando a estrela em espiral, né? E uma vez que a gente tem esses planetesimais e os pebbles, esses planetesimais vão acretar os pebbles e crescer até se tornar planetas, né? Planetas suficientemente massivos, eles vão migrar no disco, né? Eles vão interagir com o gás do disco e isso vai causar uma diminuição do semi-eixo dele, ou também pode causar aumento, mas é mais comum causar diminuição, então eles vão migrar. À medida que a primeira superterra atinge a borda interna do sistema, ela para de migrar, certo? E a segunda superterra que vem logo em seguida, ela vai parar numa região de ressonância de movimento médio com a primeira. Então, aqui a gente pode ter uma ressonância, geralmente, ressonância de primeira ordem. Então, aqui a gente pode ter uma ressonância 2,1, ou 3,2, e por assim vai.
E é basicamente assim que a gente tem, depois o gás se dissipa, basicamente assim a gente fica com um sistema de superterras. Elas são bastante compactas, né, com um período bem curto, e geralmente elas estão em ressonância até essa parte, até a dissipação do disco de gás. Depois da dissipação do disco de gás, podem acontecer duas coisas com aquele sistema compacto que a gente tem, segundo o modelo Break the Chains de Isidoro et al. 2017. Né? Aqui tem duas simulações da visão superior dos sistemas, de dois sistemas diferentes. Né? A gente tem um sistema que a gente chama de estável e outro que é instável. Por que a gente chama de estável? Porque a gente está olhando aqui a visão superior desse sistema, tem as órbitas dos planetas e o Sol no centro. A gente vai ver que ele vai continuar assim, por isso ele é chamado de sistema estável, ele não vai ter colisões entre esses planetas. Enquanto os sistemas instáveis, eles vão se perturbando, já sem a ação do gás, então aqui eles estão livres no espaço, só atração gravitacional e perturbação, aí ocorre colisão, esse sistema fica bem mais espaçado, menos compacto. Beleza. O que a gente tem como resultado, então, do Break the Chains? Sistemas estáveis, como a gente mostrou, que eles são compactos, ressonantes e quase coplanares, né? Então, aqui tem um esqueminha desse sistema. Se a gente for, porventura, observar um sistema desse aqui do nosso sistema solar, observar esse exossistema, e a gente tiver uma visão privilegiada para conseguir observar o plano do sistema, a gente vai ver que vários planetas vão transitar, porque eles têm pouca inclinação mútua entre eles. Então, a gente vai ver vários planetas em trânsito, geralmente sistemas instáveis, eles se conseguem observar praticamente todos. Né? Nos sistemas instáveis, o que acontece? Como teve colisões, você tem uma população menor de planetas, eles são menos compactos, justamente por ter uma população menor, e não são ressonantes, porque você perdeu os pares de ressonância ao colidir esses planetas, eles também ocorrem um deslocamento no semente deles, a partir do momento que eles colidem, e também não são coplanares, eles têm uma inclinação mútua razoável, que faz com que quando você observa esse tipo de sistema, você geralmente só encontra, quando você tem uma visão privilegiada para olhar pelo menos para um planeta, você só encontra um planeta orbitando o sistema por trânsito, né? Bom, e o que o Isidoro et al. 2019 fez com relação a isso para poder fazer o quê? Ele fez simulações da formação de superterras, né, em N-corpos, e o que ele faz para poder comparar isso com os dados observacionais que a gente tem, principalmente de trânsito. Né? Ele vai e observa artificialmente os sistemas dele, então ele tem sistemas instáveis, estáveis e instáveis, e ele observa cada um dos sistemas e vai colocando os planetas aqui. Aqui a gente tem a razão de período entre pares adjacentes, pares de planetas adjacentes. Então, aqui ele constrói uma curva de distribuição dessas razões de períodos para os sistemas estáveis, essa curva vermelha, para os sistemas instáveis, a curva azul, e aqui os dados do Kepler. E o que ele observou nesse trabalho dele é que se ele misturar 90% de sistemas instáveis com 10% de sistemas estáveis, se 90% dos sistemas deles se tornarem instáveis, basicamente, ele consegue reproduzir essa curva do Kepler. A mesma coisa para a dicotomia na multiplicidade de planetas em sistemas. O que significa isso? Quando os dados observacionais do Kepler mostram que quando a gente olha para os sistemas de superterras, né, então são para planetas de 1 até 4 raios da Terra, a gente observa que a grande maioria desses sistemas tem só um planeta. Né? Então, a grande maioria dos sistemas de superterras tem só uma superterra orbitando. Certo? Então, esse aqui, o verde, é o dado do Kepler. E depois você encontra alguns sistemas com 2, 3, 4, 5 e até 7, até 6 ou 7. Muito bem. E o que o Isidoro fez? Justamente, novamente, aquela observação artificial. Ele faz a observação artificial para os sistemas instáveis, faz para os sistemas estáveis e plota aqui quantos planetas são observados nos sistemas instáveis e estáveis. Você vê que nos sistemas instáveis, a grande maioria só é observado um planeta, como a gente tinha falado aqui, e para os sistemas estáveis você consegue observar múltiplos planetas no mesmo sistema. E com essa mistura de 90% de instáveis e 10% de estáveis, você consegue reproduzir razoavelmente bem essa dicotomia na multiplicidade de planetas e sistemas que a gente observa para superterras. Bom,
agora a gente vai falar um pouco sobre colisão nessa fase final de formação planetária. Né? Quem mexe com Unicorpos sabe que grande parte dos integradores, se não todos, consideram as colisões como perfeitamente agregativas, né? Exemplo do Mercury, Rebound, Swift. E por que acontece isso? Né? Porque esse trabalho do Agnor, 1999, mostrou que quando você está em colisão entre dois planetas, a grande maioria dessas colisões elas ocorrem com velocidade de impacto de 1 até 3 vezes a velocidade de escape da massa conjunta desses dois corpos. E ele mostrou nesse trabalho que, na maioria das vezes, isso não vai produzir fragmento. O fragmento não vai conseguir ser ejetado para fora da esfera de Hill desses planetas. Então, você vai ter sempre ou você vai produzir fragmento, é muito pouco. Né? Então, você vai ter sempre uma colisão perfeitamente agregativa, vai ser uma boa aproximação dessa colisão. Bom, depois, Agnor e Asfog, 2004, mostrou que existem outros tipos de colisão, não só com fragmentação, mas você pode ter uma colisão que tem um espalhamento tipo hit and run. Foi chamado de espalhamento, né? E foi chamado de hit and run. Bom, Kokub e Gendo, 2010, depois mostraram que esse tipo de espalhamento tem pouco impacto na escala de tempo de formação de planetas terrestres. E por que ele fez esse estudo? Né? Porque é uma coisa que a gente observa, inclusive, nas nossas simulações. Quando a gente tem um evento do tipo espalhamento, do tipo hit and run, esses dois corpos eles vão continuar em órbita de colisão, eles não são espalhados para fora das órbitas dele muito distante, de forma muito agressiva. Eles vão continuar quase na mesma órbita e eles vão entrar em órbita de colisão novamente. E isso acontece repetidas vezes até que eles colidam e de uma forma que eles acabam tendo uma colisão ou perfeitamente agregativa, ou com uma parcela muito grande de fragmentação. E é o que a gente observa. E isso, o que isso levaria a pensar? Né? Como você tem esse hit and run nesse meio tempo, ele atrasaria a escala de tempo de formação dos planetas. Mas Kokub e Gendo, 2010, mostrou que isso não é tão dramático assim, mas atrasa bem pouco, pelo menos para a formação dos planetas terrestres. Né? Bom, depois Lenhard e Stewart, 2012, elas criaram um modelo analítico a partir de simulações do PKD-Grave. Então, o PKD-Grave é aquele simulador que tem um monte de partículas, é um simulador de Unicorpos, tem um monte de partículas perfeitamente agregativas que interagem apenas por gravidade, são indestrutíveis. E aí você constrói uns corpos grandes a partir disso e você colide um com o outro e vê o que acontece com relação ao fragmento, com relação à dureza desse material, a energia da colisão, a velocidade de impacto, e você vai construindo, e eles constroem regimes de colisão a partir disso, né? Então, tipo, se teve muita fragmentação, eles chamam de supercatastrófico, se teve erosão do corpo, de um dos corpos, se chama de erosão parcial, se um dos corpos acretou parte do outro, a gente chama de acreção parcial. Então, eu vou explicar mais para frente alguns detalhes do modelo que a gente implementou, que é baseado no modelo do Lenhard e Stewart, mas eu não vou tomar muito tempo explicando esse modelo. Bom, e o que eles fizeram de importante, o que elas fizeram de importante no trabalho seguinte delas, depois que elas criaram esse modelo analítico? Elas analisaram grupos de simulações aqui de formação de planetas terrestres, né? Que é o range de massa da formação de planetas terrestres. Então, eles analisaram um grupo de simulações de outros trabalhos para verificar o quão diferente das colisões perfeitamente agregativas vão ser o resultado aplicando esse modelo de colisão, de tratamento mais realístico de colisão que elas criaram. Então, para planetesimais, se a gente olhar aqui para esse primeiro grupo de simulações aqui, para planetesimais, a gente tem poucas colisões que são perfeitamente agregativas, né, que é o Perfect Merging aqui. A gente tem poucas, não, nenhuma, né? Tanto para planetesimais quanto para colisões gigantes. As colisões gigantes são entre corpos já com massas da ordem da massa da Terra. E a grande maioria tem acreção parcial, né? Ou seja, parte da massa do segundo corpo é acretada no primeiro corpo. Né? E você tem uma certa fragmentação a partir disso. Você tem bastante colisão do tipo hit and run, espalhamento, e você tem também bastante colisão do hit and run com erosão, ou seja, com fragmentação também. Isso mostra que é comum ter fragmentação na formação dos planetas terrestres. Né? Aqui, para os outros estudos também, tem uma parcela grande de fragmentação. E que, inclusive, é mais incomum você ter colisões perfeitamente agregativas. Bom, o Chambers, depois do Chambers 2013, mostrou que utilizou o modelo
da Lei Hertz de 2012, e mostrou que essa fragmentação não tem grande impacto na formação do planeta terrestre. Então, logo depois que saiu esse artigo, ele já colocou, implementou no próprio Mercury, né, esse modelo de colisão, e mostrou que na formação dos planetas terrestres isso não tem impacto nenhum. Ou seja, você não tem um tempo mais rápido de formação, assim, menos os impactos são mínimos. Né? Não vou entrar em detalhes aqui quais são os impactos, mas o custo computacional é muito mais alto do que o benefício de resolução, de precisão que você vai ter nos resultados. Então, a partir daí, ficou bastante descartado para a formação de planetas terrestres você usar fragmentação ou espalhamento de corpos. Bom, e qual foi a nossa motivação para usar isso para superterras, né? Eu e o André fizemos um teste acho que uns 2 anos atrás, com outro objetivo, não tinha nada a ver com estudar fragmentação. A gente fez um teste sobre possíveis efeitos que poderiam amortecer a inclinação mútua do sistema de superterras. Então, a gente pensou, obviamente, em fragmentação após uma fase de instabilidade. Você tem várias colisões, você vai ter uma produção de fragmento. Foi uma das primeiras coisas que a gente pensou, então a gente rodou algumas simulações para verificar se era possível isso. Né? Então, a gente insere artificialmente fragmentos no sistema de superterras pós-estabilidade. A gente escolheu porcentagens de 10%, 25% e 50%, mas aqui eu estou mostrando só de 10%, que é o mais próximo do real. Então, a gente pega 10% da massa total dos planetas e distribui em fragmentos com 0,1 massa da Lua. Então, a gente colocou esses fragmentos próximos dos planetas, em regiões externas e internas do planeta, deixou esse sistema evoluir para alguns sem interagir com esses fragmentos, só com os fragmentos interagindo com o campo gravitacional para poder limpar um pouco esses fragmentos, e depois a gente colocou a massa nesses fragmentos e simulou para ver quanto de momento angular seria carregado pelo espalhamento desses fragmentos. O que a gente verificou é que, antes do teste, a gente plota aqui a inclinação desses planetas, a gente fez um teste aqui por 500 mil anos, a gente plota a inclinação de todos os planetas, aqui no gráfico, e a gente analisa esse sistema por trânsito. E aí, lembra que eu falei do trânsito lá atrás, que o importante para você observar os planetas por trânsito, quanto mais planetas você consegue observar, significa que mais coplanar vai ser esse sistema, ou seja, menor vai ser a inclinação mútua entre esses pares de planetas. O que a gente verificou é que, antes do teste, a gente tinha esse valor, né, antes de fazer esse teste, e depois que a gente fez esse teste, a gente tinha esse valor aqui, onde 70% do tempo que a gente observou, né, cada tempo que a gente realiza uma observação desse sistema, em 70% das vezes, depois da simulação, a gente teve 6 planetas observados, enquanto antes a gente tinha cerca de 40% dos planetas, onde todos os planetas sejam observados por trânsito num intervalo de tempo. Então, isso significa que pode ter um efeito importante nisso, e foi isso que motivou esse trabalho. Foi isso que motivou a gente ter o trabalho de implementar esse modelo. Bom, e a parte mais trabalhosa, então, que o primeiro objetivo do nosso trabalho foi implementar no integrador de N-corpos o tratamento essencialístico de colisão, utilizando o modelo do Hertz de 2012, simular o crescimento e evolução dos sistemas de superterras e avaliar o impacto do modelo utilizado. Bom, e como é que foi feita a implementação? Né? A gente usou o integrador de N-corpus, que é o Flintstone, que foi usado no trabalho que foi criado para o trabalho do André Isidoro de 2017, e também foi usado em 2019, né? E o Flintstone ele é uma versão modificada do Mercury. Então, e o que ele tem a mais com o Mercury? Ele tem mapa de migração, para a migração planetária, que evolui de acordo com a evolução do disco. Ele tem amortecimento de excentricidade e inclinação, devido à interação do planeta também com o gás do disco. E acreção por Pebbles assistida pelo gás. Né? Então, esses planetas eles crescem acretando Pebbles ou acretando outros embriões. Né? Os embriões crescem acretando Pebbles ou acretando outros embriões. E a gente chamou esse novo código que a gente criou, sendo o Flintstone mais um modelo baseado no Hertz de 2012, de Super Mercury, só para poder ilustrar aqui na nossa essa discussão da implementação aqui. Bom, e como é feita a implementação? Né? A gente tem aqui um esquemático para ficar claro de onde a gente mexeu no Mercury, né? No Flintstone, no caso. A gente tem o corpus I e J em aproximação, né?
a gente tem um passo no integrador simplético, que a gente usou um integrador híbrido, então ele é um integrador por mapa, e depois um integrador numérico, que é o Burstor, no caso. Então a gente tem um passo no integrador simplético, ele verifica se o raio, se a distância entre os dois planetas é menor que o raio crítico, a distância crítica, né, para poder, onde a integração de forma simplética já não é mais válida, onde você vai precisar da integração numérica. Se for, isso quer dizer que esses corpos estão bem próximos, então ele entra no integrador Burstor, que é um integrador numérico, que é bastante mais preciso do que o mapa em questão de órbitas próximas. Né? É sempre mais preciso, na verdade. E aí, o que ele faz depois, dentro do integrador? Ele vai verificar se essa distância entre os dois corpos ela é menor que se ela é da ordem do tamanho da soma dos raios desses dois corpos. Se isso acontecer, obviamente, eu teve uma colisão. Né? No Mercury, originalmente, ele trata a colisão sempre como fusão perfeita, né, perfeitamente agregativa. O resultado é um corpo com a soma, a soma da massa dos outros dois corpos, né, esse corpo IJ. No Super Mercury que a gente desenvolveu, ele vai tratar a colisão através do algoritmo da Hertz-Stirt 2012, e os resultados vão ser 4. Né? Um corpo com a massa de um dos corpos, outro corpo com a massa do outro corpo, o corpo J, um corpo mais fragmentos, 2 corpos, e 2 corpos mais fragmentos. Bom, a rotina de colisão para implementação, que a gente implementou, basicamente, ela precisa que a gente obtenha o ponto de colisão, precisamente. Isso é uma coisa que tem que ser obtida precisamente no nosso script. O que a gente precisou fazer? O Mercury, para quem trabalha com Mercury e chegou a trabalhar com colisão, deve saber, ou então se não saber, vai ficar sabendo agora, que o Mercury, quando ele detecta a colisão, ele tem sobreposição de raios. Então, a precisão do Burstor para quando ele está integrando isso em ponto próximo dos dois corpos, não é suficiente para que ele pegue exatamente o ponto de encontro entre esses corpos com uma precisão razoável, que a gente necessitava. Né? Então, como tem essa sobreposição dos corpos, o que a gente faz é fazer uma outra integração no Burstor, reversa, com um passo bem menor, para poder retirar essa sobreposição e pegar exatamente o ponto de contato, o ponto de colisão nessa rotina. Bom, e que tipo de colisão de corpos, para quem trabalha com Mercury também sabe que existem 2 tipos de corpos, o Big e o Small. Né? Assim, basicamente, o Big é para corpos grandes e o Small para corpos bem pequenos, que você pode desprezar a ação gravitacional dele sobre o Big. E que tipo de corpos a gente vai resolver, para que tipo de corpos a gente vai resolver com o modelo, né? A gente vai resolver as colisões com o modelo somente para colisões entre Bigs, entre corpos grandes, então. E as colisões entre Small e Big sempre resultarão em fusão perfeita, né? E as colisões entre Small não são computadas, né? Basicamente, os Small eles não se enxergam. Bom, e aqui a gente tem um esquemático das condições iniciais, então. A gente tem o corpo-alvo, o corpo projétil, é uma regra que é adotada no Hertz-Stirt 2012, que o corpo-alvo é sempre o corpo maior e o projétil é sempre o corpo menor. E aqui a gente tem a velocidade de impacto, que vai ser a velocidade do projétil menos a velocidade do alvo. E aqui a gente tem as outras condições iniciais, aqui é o ângulo θ, aqui é o parâmetro de impacto, que é o seno desse ângulo. Aqui é o parâmetro de impacto crítico que a gente vai usar ali para frente, para determinar se uma colisão é do tipo raspão ou não. Se ela for frontal, esse valor aqui é 0, né? O θ tem que ser bem pequeno. E se o θ for grande, significa que você tem uma colisão do tipo raspão. E aí a gente calcula esse B crítico aqui para poder diferenciar uma colisão do tipo raspão para uma colisão frontal. Esse valor de B, que é essa altura aqui, e o valor de L, que é um valor importante, é determinado por essa equação aqui, não vou entrar muito em detalhes, mas esse valor de L significa o quanto do projétil que realmente intercepta o corpo-alvo. Né? Isso vai ser importante para calcular a energia da colisão sobre o corpo-alvo e também para calcular a energia da colisão, a energia dissipada no corpo do projétil também, com relação à fragmentação desse corpo. Bom, vamos falar agora dos regimes de colisão que são oriundos lá do trabalho da Hertz-Stirt 2012. Né?
Então, o primeiro regime é o mais óbvio de todos, que é a fusão perfeita, que é a colisão perfeitamente agregativa, que é quando as colisões são muito pouco energéticas, e a condição para você ter esse regime é quando a velocidade de impacto é menor que a velocidade de escape da massa conjunta desses dois corpos. Esse alfa aqui significa que esse valor ele tá considerando apenas a massa, justamente nesse caso aqui, apenas a massa, a parte do projétil que interage com o corpo-alvo, só isso que aquele alfa significa. Bom, o segundo regime é o regime supercatastrófico, que é o mais energético de todos, quando você tem uma colisão suficientemente energética para que o maior remanescente, que a gente vai chamar de LR, Largest Remnant, seja formada por menos que 10% da massa do corpo-alvo. Então, por isso mesmo se chama supercatastrófico. O corpo-alvo ele é fragmentado até que o maior remanescente desse corpo seja apenas 10% da massa original dele. E todo o projétil é fragmentado. O terceiro regime é de erosão parcial. Toda a massa do projétil ela é fragmentada e parte da massa do corpo-alvo também se torna fragmento. Então, é como se o projétil batesse no corpo-alvo e tirasse uma parte dele e transformasse aquilo em fragmento, e fragmentasse aquela parte. E todo o projétil também vai ser fragmentado por aquele corpo menor. O maior remanescente é formado por parcela do corpo-alvo, né, uma parte menor do que o tamanho original do corpo-alvo, que justamente não sofreu ruptura, não virou fragmento. Bom, o quarto regime é justamente o contrário, é quando você tem, em vez da erosão do corpo-alvo, você tem o corpo-alvo acretando parte da massa do projétil. Então, é um regime razoavelmente pouco energético, ele é mais energético que a fusão perfeita, mas menos energético que esses dois outros regimes aqui. Parte da massa do projétil acretada no corpo-alvo, no maior remanescente do corpo-alvo. Bom, para os regimes a partir daqui, a gente chama eles de regime do tipo raspão. Como eu expliquei lá, por que a gente chama disso? Porque o parâmetro de impacto, ou seja, a inclinação, o ângulo de impacto entre esses dois corpos, ele é bem maior do que um impacto frontal. Então, você tem um parâmetro de impacto maior do que o parâmetro de impacto crítico, dado por aquela equação lá. E sempre quando a gente for analisar essa colisão aqui, a gente vai considerar o impacto reverso. O que significa um impacto reverso? Em vez da gente considerar que o projétil bate no corpo-alvo, a gente vai considerar que o corpo-alvo bate no projétil. E por que a gente faz isso? Porque o Leyhard Stewart de 2012, eles fazem uma aproximação de que para 100%, quase 100% dos casos vai ser válida, de que o corpo-alvo não vai sofrer fragmentação numa colisão do tipo raspão. Então, o corpo-alvo nunca vai sofrer fragmentação. Tem apenas uma exceção que ele sofre de fragmentação, que eu vou falar mais para frente, aqui para baixo. Mas o corpo-alvo, de regra, ele não vai sofrer fragmentação, então eu vou calcular qual vai ser a massa do projétil que vai ser fragmentada, qual vai ser a dissipação de energia no projétil para que você tenha fragmentação dele. Bom, o primeiro regime que vem disso é o regime do tipo Hitchin-Han, ele é o Hitchin-Han supercatastrófico, e pelo nome a gente sabe, tem a ver com justamente essa mesma condição aqui de cima, que seja 10% da massa original do corpo. Só que nesse caso é para o corpo projétil, né? Então o corpo projétil vai sofrer a ruptura, onde o seu maior remanescente vai ser menor do que 10% da massa original dele. O próximo regime é o Hitchin-Han erosivo, parte da massa que é justamente um pouquinho menos energético que o de cima, né? Mas isso, embora isso dependa do caso, dependa do tamanho do projétil e de outros fatores, o Hitchin-Han erosivo ele vai ser uma fragmentação menor no projétil do que a fragmentação do supercatastrófico. Então, nesse caso aqui, somente o projétil também fragmenta, e caso o corpo-alvo e o projétil tenham um tamanho parecido, o que acontece é a gente replica a fragmentação que acontece no projétil no corpo-alvo. Então, acaba os dois fragmentando. Essa é a única exceção para os regimes Hitchin-Han que você tem produção de fragmento para os dois corpos. Geralmente é só o corpo projétil que fragmenta. O sétimo regime é o grazing merge. E o que significa o grazing merge? Significa que você teve uma colisão raspão, mas a energia dessa colisão não foi suficiente para ejetar os fragmentos para fora da esfera de Hill da massa conjunta desses dois corpos. Então, o que acontece nesse caso? Você vai ter uma
uma colisão perfeitamente agregativa depois dessa colisão, por mais que ela seja do tipo raspão, e que não seja uma colisão tipo frontal, como a fusão perfeita geralmente é, uma colisão com um parâmetro de impacto geralmente menor. Então, para os regimes, ela pode ter esse regime aqui, ele pode ter um pouquinho mais de energia, pode ser uma colisão um pouquinho mais energética do que a fusão perfeita, mas mesmo assim ela vai acabar resultando em uma colisão perfeitamente agregativa. E a última colisão é o hit and run, onde você não tem fragmentação. A gente trata como uma colisão parcialmente inelástica entre dois corpos. Bom, aqui eu só coloquei algumas equações para caso alguém venha perguntar, mas com relação à energia dissipada nos corpos, então eu não vou ficar entrando em detalhes disso aqui, senão eu vou ficar o dia inteiro aqui. Bom, os resultados então dos regimes de colisão. Bom, o primeiro resultado possível é quando você tem apenas um corpo resultante, que é os regimes de fusão perfeita e grazing merge, que eu falei nos regimes no slide anterior. Bom, você tem dois corpos colidindo, a colisão é agregativa e você tem a conservação do momento linear desse corpo. Simples, é o que o Mercury usualmente faz, a maioria dos integradores de unicorpos fazem. O segundo possível resultado é um corpo-alvo mais fragmentos. Então, isso aqui abrange o regime supercatastrófico, o regime de erosão parcial, acreção parcial e hit and run supercatastrófico. Então, a gente tem dois corpos colidindo, a gente vai ter um maior remanescente e vários fragmentos colocados ao redor dele. Eu vou falar depois, mais para frente, da dinâmica, de onde eu coloco esses fragmentos, velocidade, essas coisas. Aqui eu vou falar basicamente só da massa. A Lei Hampshire de 2012, elas obtêm uma lei universal para a massa do maior remanescente, que é dada por essa equação aqui, depende da massa total, coisa e tal, e dos parâmetros de esse Q aqui, a energia basicamente a energia da colisão, e aqui é a energia crítica de colisão, então tem lá uma relação entre esses dois parâmetros, e você vai ter a massa que sobra no maior remanescente. Né? Bom, obviamente tem toda aquela relação, se a massa for maior do que a massa do corpo-alvo, você tem uma acreção parcial, se for menor, você tem uma erosão parcial, se for menor que 10% do corpo-alvo, vai ser super catastrófico. E para o regime hit and run, a massa do maior remanescente vai ser exatamente a massa do corpo-alvo, porque nos regimes hit and run você não tem fragmentação do corpo-alvo. Então o maior remanescente vai ser o próprio corpo-alvo. A velocidade do maior remanescente vai ser determinada por 4 ajustes também, que são dados lá no artigo. E como é que eles fazem esses ajustes? Aqui são plot de várias colisões, então aqui a gente tem a velocidade do maior remanescente sobre a velocidade do target, então a velocidade relativa à velocidade do target, né, normalizada pela velocidade do target, e a velocidade a massa do maior remanescente normalizada pela massa do corpo-alvo. Então elas vão e plotam essa relação aqui para diferentes razões de massa, né? Então tem diferentes razões de massa, você vê que não importa muita razão de massa, nesse caso aqui, entre os corpos. Vai importar mesmo, vai ser a massa do maior remanescente. E aqui você tem os parâmetros de impacto, né? Os parâmetros de impacto importam bastante, que você vai ter curvas diferentes para diferentes parâmetros de impacto. Então, o que a gente fez foi fazer 4 ajustes para que você consiga cobrir bem todos os parâmetros de impacto possíveis, né? Que é de 0 até 90. Então, a gente fez um ajuste para isso, e a gente conseguiu determinar qual a velocidade do maior remanescente em função da massa que vem dessa equação aqui. Né? Então, a gente tem a massa, a gente tem aqui os ajustes, e a gente obtém a velocidade. Né? Simples. 3. Outro resultado positivo é corpo-alvo, mais o projétil, então, ou seja, o projétil sobrevive, e mais fragmentos. E o único regime que isso ocorre é o regime hit and run erosivo. Né? Tem colisão, tem o maior remanescente com os fragmentos do projétil, né, que só o projétil fragmenta, nesse caso, e você tem o projétil aqui. E o interessante é que a gente considera essa colisão como parcialmente inelástica, ou seja, o coeficiente de restituição normal da colisão é 50% e o coeficiente de restituição tangencial é 100%. Essa é uma abordagem dada por Richet em 1999. A massa do maior remanescente vai ser a massa do corpo-alvo, certo? A massa do segundo maior remanescente vai ser exatamente aquela equação da lei universal para a massa do maior remanescente, no slide anterior. Só que, em vez de usar a massa total, a gente vai usar a massa que efetivamente, a massa do projétil que efetivamente interage com o corpo-alvo.
Então, essa aqui é uma massa menor que a massa do projétil. Ou seja, o segundo maior remanescente vai ser obrigatoriamente menor do que o projétil. Bom, o último possível regime de colisão é o corpo-alvo, mas o projétil, que é o hit and run puro, onde não tem fragmentação, é só uma colisão parcialmente inelástica com os mesmos coeficientes de restituição. Agora a gente entra na rotina de fragmentação. A gente teve um trabalhão aqui para abrir as equações, coisa e tal, mas eu não vou ficar falando em si das equações, eu só vou dar um overview. Bom, a massa em fragmentos da colisão, ela vai ser determinada como? A massa em fragmentos vai ser igual à massa total da colisão, a soma do alvo mais o projétil, menos a massa do maior remanescente, menos a massa do segundo maior remanescente. Se a colisão não tiver o segundo maior remanescente, a gente calcula através dessa equação aqui também dada lá no preto. Se a massa do segundo maior remanescente for maior que a massa mínima, onde essa massa mínima a gente determina para ser 10 vezes a massa de Ceres, e por que existe essa massa mínima, né? Porque senão a gente teria que inserir infinitos fragmentos, né? Essa é uma distribuição analítica, então você pode ver aqui uma distribuição infinita de fragmentos. Aqui a gente tem o número cumulativo de fragmentos de acordo com o diâmetro desses fragmentos. A gente tem o maior remanescente aqui, e depois uma distribuição para os menores fragmentos, certo? Para a gente não ter que inserir infinitos fragmentos, que é impossível, e para a gente inserir um número viável computacionalmente de fragmentos, a gente escolheu a massa de 10 vezes a massa do planeta Ceres, do planeta não Ceres, que seria como se fosse uma massa de... A gente poderia ter escolhido a massa da Lua, igual a gente fez lá no outro, mas a gente resolveu escolher a massa do Ceres, 10 vezes a massa do Ceres, para poder ser a nossa massa mínima, né? Então, se o segundo maior remanescente é maior que a massa mínima, então existe fragmentos para a gente colocar nesse intervalo entre a massa do segundo maior remanescente e a massa mínima. Ou seja, essa conta aqui que a gente vai fazer é basicamente o número de fragmentos com massa entre a massa do segundo maior remanescente e o fragmento de massa mínima, que é 10 Ceres. A gente faz essa conta aqui, a gente sabe qual o número de fragmentos que a gente consegue colocar entre o segundo maior remanescente e a nossa massa mínima. Aqui, essa equação aqui vai dar o diâmetro desses fragmentos, né? E ela é uma relação recursiva, né? Então, à medida que a gente insere um fragmento N aqui, a gente tem que atualizar a massa remanescente, a gente vai tirar esse fragmento N da massa remanescente. Aqui alguns parâmetros que são utilizados, né? Aqui fala exatamente a mesma coisa. Quando a massa de um fragmento N, né? Aqui eu estou dando em função do diâmetro, né? Mas você pode calcular em função da massa também. Quando a massa desse fragmento N for menor que a massa do fragmento mínimo, que é a massa mínima de fragmento que a gente quer nos nossos fragmentos, todos os fragmentos restantes terão uma massa mínima, né? A gente não insere esse fragmento aqui, que é menor, a gente vai inserir todos os fragmentos restantes como fragmentos de massa mínima. Então, a gente vai pegar o restante da massa e dividir em fragmentos com a massa mínima de 10 massas de Ceres. O último fragmento vai receber a parte inexata dessa massa, né? Ou seja, ele vai ter uma massa variando da massa do fragmento mínimo até 2 vezes a massa do fragmento mínimo. Porque a gente realmente não quer ter nenhum fragmento menor do que 10 Ceres. E no caso, por exemplo, eu calculei aqui o segundo maior remanescente da minha colisão, ele deu já menor que a minha massa do fragmento mínimo. Ou seja, a partir de quando acontece isso aqui, todos os fragmentos nossos vão ter a massa do fragmento mínimo. Nessa distribuição aqui, em azul, a gente tem justamente a distribuição dada pela equação dn ali, né, por essa equação aqui, a distribuição azul, que é a distribuição infinita, e a distribuição em vermelho, a distribuição com um fragmento mínimo. Então, você vê que ela segue a distribuição infinita, quando você segue essa equação aqui. A partir do momento que você chega nesse condicional aqui, que a massa do fragmento N vai ser menor que a massa do fragmento mínimo, a gente vai inserir todos os fragmentos com a mesma massa, que aqui no caso é o diâmetro. A gente está usando uma densidade fixa para esses fragmentos. A gente vai inserir todos os fragmentos como um fragmento de massa mínima, para a gente poder ter uma quantidade viável de fragmentos na nossa simulação. Muito bem. Ainda na rotina de fragmentação, a gente precisa saber onde e com que velocidade a gente vai colocar esses fragmentos, né? Os passos de fase desses fragmentos. Bom, a posição dos fragmentos vai ser colocada no que a gente chama de uma circunferência. A circunferência ela vai ser colocada ao redor do maior remanescente, né? Então, aqui, a distância, o raio da circunferência é um raio de rio,
E o que acontece? Quando você tem muito fragmento, tipo mais de 500 fragmentos, no caso foi o valor que a gente utilizou, a gente começa a observar que tem overlap dos fragmentos, ou seja, quando a gente solta a simulação, eles começam a colidir instantaneamente entre si. Então, isso não é legal. Então, o que a gente fez é que a gente resolveu fazer outras circunferências para acomodar nas colisões onde você tem muita fragmentação. Então, a gente enche essa primeira circunferência com 500 fragmentos. Se tiver mais de 500, a gente vai preencher a segunda circunferência. E assim por diante, até a gente completar todos os fragmentos. Só para ter uma noção, a gente tem colisão que tem 6.000 fragmentos, 5.000 fragmentos. Então, a gente pode ter bastante circunferências aqui. O que acontece é que a gente desloca um pouquinho do raio de rio, né? Em vez de ser de 1, raio de rio vai ser 1.1. E a gente vai deslocando isso. E para quando a gente tem circunferências maiores, não tem problema eles vão estar mais afastados entre si, então não tem problema de ter a colisão instantânea desses corpos. Bom, e como é que a gente determina as velocidades? As velocidades é um pouquinho mais complicado. A velocidade dos fragmentos lá no paper ela é dividida em grupos, né? Ela chama de bin, caixa. Né? E o que acontece? Os fragmentos maiores vão receber as menores velocidades. Então, essa equação aqui, ela vai calcular a quantidade de massa para primeiro grupo de fragmentos que vai ter, no caso aqui a gente usou um passo de 0,5 da velocidade de escape do corpo central, que é no caso aqui a massa, o maior remanescente, né? Então, esse primeiro grupo aqui, a gente vai calcular a massa que cabe nesse primeiro grupo, que vai receber a velocidade de 0,5 vezes a velocidade de escape no raio de rio da massa conjunta da colisão. Então, a gente calcula essa massa e preenche e dá a velocidade para o primeiro grupo. Depois, a gente soma mais meio nessa velocidade aqui, então a próxima velocidade de escape é 1, vezes a velocidade de escape no raio de rio. Para o segundo grupo, a gente vai ter uma quantidade de fragmentos um pouquinho menor, que a gente vai poder colocar, quantidade de massa um pouquinho menor, a gente vai poder colocar, e assim por diante até preencher, dar velocidade para todos os fragmentos. E no final, a gente sabe que a composição dessa velocidade dos fragmentos vai ser a velocidade do maior remanescente, né, que é a velocidade que ele já tinha, que o maior remanescente recebe após a colisão, mais essa velocidade de escape do centro da colisão, né, então, que é uma soma vetorial. Então, ele recebe a velocidade que já estava o maior remanescente, mais uma velocidade para ele escapar da região da colisão. E aqui a gente tem a distribuição infinita em relação à massa, né, e velocidade dos fragmentos, uma distribuição para a quantidade de fragmentos infinita, e a distribuição para a quantidade de fragmentos com a massa mínima. Né? A gente vê que fica só um pedacinho aqui, porque justamente esses fragmentos são grandes, eles vão ter uma velocidade menor. Bom, a gente fez alguns testes controlados, né, para verificar se esse regime se tinha algum bug, né, se tinha muita perda de energia, coisa e tal. Aqui a gente plota, então, a gente tem 4 colisões aqui, em 4 regimes diferentes, né, a gente tem a razão de massa entre os corpos na colisão, a gente tem parâmetro de impacto, a gente tem massa do corpo-alvo, massa do projétil, massa do maior remanescente após a colisão, massa do segundo maior remanescente, o número de fragmentos no tail, e o que é o tail? Essa coisinha aqui é a quantidade de fragmentos que não são os fragmentos de massa mínima, né? E o número de fragmentos menores que o maior remanescente, que são todos esses caras aqui. E o balanço de energia no final. A gente pega a energia antes da colisão, energia depois da colisão, divide um pelo outro. A gente tem esse balanço de energia. Obviamente, nosso regime não pretende ser perfeitamente, conservar perfeitamente a energia, né? Então, é que a gente só avalia a energia, a gente não chega nem a avaliar o momento angular, a princípio. Né? E o que é interessante aqui é que dá para a gente observar, né, que no regime de acreção você tem aumento da massa do maior remanescente em relação à massa do alvo, na erosão você tem diminuição dessa massa, né? E o que é interessante aqui é observar realmente o balanço de energia, né?
A gente vê que as nossas colisões, elas estão ficando, geralmente todas elas ficam bem próximas do 1, que é o ideal, né? Você não tem nem criar energia no seu sistema, nem tirar energia do seu sistema. Embora as colisões, elas tenham uma dissipação de energia que poderia ser considerada, né? É uma das coisas que a gente poderia implementar no modelo. O setup das simulações, então, o que a gente fez? Essa foi a implementação. Agora a gente vai falar um pouco do setup das nossas simulações de superterras. Então, a gente implementou isso no nosso Super Mercury lá. E a gente vai rodar 2 grupos de simulações. Um grupo de simulação é o Perfect Accretion, que é onde você considera só as colisões perfeitamente agregativas. E o outro grupo de simulações, usando o Super Mercury, usando o modelo de tratamento de colisões que a gente falou, é o Imperfect Accretion. A gente fez dois conjuntos com 50 simulações cada. Essas 50 simulações, elas têm condições iniciais que estão descritas aqui, que são diferentes entre si, só que esses 2 sets, eles são idênticos entre si. Então, por exemplo, o que tem, as 50 condições iniciais que tem no Perfect Accretion, tem também no Imperfect Accretion. Basicamente é isso, mas as 50 são diferentes entre si. Bom, e como que é feita a simulação? Ela tem primeiro uma fase do disco, que vai onde você tem o disco de gás existente, que vai de 3 até 5 milhões. A gente parte de 3 porque depende da evolução do disco. Então, o disco a partir da vida, o tempo de vida do disco parte de 3 milhões de anos, e a nossa simulação também parte dessa idade, e vai até 5 milhões. Em 5 milhões, o disco se dissipa, e a gente vai ter a evolução por longo período, que é livre da ação do gás, é de 5 até 50 milhões de anos. A massa dos embriões vai ser randomizada entre 0,005 até 0,015 massa da Terra. Então, esses são os embriões iniciais. A gente vai ter um reservatório de Pebbles de 150 massa terrestre. Essa aqui são as inclinações das densidades iniciais dadas por esses objetos. A gente vai ter a separação entre os embriões de 0,25 unidades astronômicas. Então, a gente vai ter um número finito de embriões aqui, definido por essa relação aqui, né, a massa desses embriões e a distância entre eles, e eles vão ser colocados a partir de 7 unidades astronômicas até 20 unidades astronômicas, né? Então, é basicamente isso que a gente tem de condição inicial aqui da simulação. Bom, essas simulações ainda são baseadas no modelo, eu não falei isso, mas elas são baseadas no modelo 1 do Isidoro et al. 2019. Bom, e quais são vamos direto para os resultados da simulação. Aqui a gente tem primeiro o resultado de uma simulação do regime de acreção perfeita, onde você não tem fragmentação. Então, aqui em amarelo, aqui a gente tem semi-eixo, massa total do sistema, número de partículas, inclinação e excentricidade, e aqui a gente tem evolução no tempo de cada uma dessas grandezas, né? A gente tem em colorido os planetas que estão dentro de 0,7 unidades astronômicas, que são os planetas que efetivamente a gente conseguiria simular a observação, né? São justamente as superterras quentes. E tem em cinza os planetas que estão fora dessa região, que sobreviveram até o final da simulação. E em preto a gente tem os planetas que colidiram ou foram ejetados, né? Os planetas ou embriões, né? A gente vê que os planetas surgem lá, são colocados lá bem distante da estrela e vão migrando, e tem um aumento de massa aqui, por questão de Pebbles, né? Onde você tem esses saltos aqui, não sei se dá para enxergar bem, onde você tem esses saltos de massa que significa que ele teve uma colisão com outro embrião, ou seja, a colisão é perfeitamente agregativa, ele ganhou a massa do outro embrião. E essa fase, basicamente aqui tem a fase de instabilidade desse sistema, né, após a dissipação do gás, logo após a dissipação do gás você tem essa fase de estabilidade e o sistema segue assim até o final. Aqui a gente tem a evolução da massa total do sistema, aqui é basicamente só a criação de Pebbles, né, que tem esse aumento, quantidade de poucas, menos que uma massa da Terra, até 70 massa da Terra, afetando Pebbles. Aqui a gente tem a excentricidade de inclinação, não tem muita coisa para falar disso. E aqui o número de partículas em relação ao número de partículas que iniciaram a simulação. A gente vê que parte de 1, obviamente, porque justamente as partículas que iniciaram a simulação, e você vai tendo dimensão à medida que você vai tendo colisões. Né? Você vai ter sempre dimensão, você não cria nenhuma partícula nesse sistema. E aqui a gente tem uma simulação no conjunto de Imperfect Accretion, considerando fragmentação. E aí, o que diferencia aqui
dessa imagem aqui é que a gente inseriu aqui debris, que são os detritos, né? Que são justamente oriundos da fragmentação. E por que a gente chamou detrito e fragmento, e por que existe essa diferença de detrito e fragmento? Bom, detrito, a gente convencionou que é um fragmento que sobreviveu por pelo menos 1000 anos da simulação. Por que a gente fez isso? Porque a saída, o passo da nossa simulação, o passo de saída, o output da nossa simulação, ele é de 1000 anos. Então, se o fragmento, se ocorre a simulação, a colisão, e o fragmento não sobrevive por 1000 anos, esse cara nem é contabilizado semi-eixo, os dados desse fragmento nem são salvos nos arquivos da simulação. A gente só tem o dado que esse fragmento foi criado e que ele colidiu em algum momento, mas esses dados deles não são salvos, então a gente não consegue nem plotar a evolução desse cara. Então, basicamente, a gente só plota a evolução dos detritos aqui, não dos fragmentos. Ou seja, provavelmente tem muito mais fragmentos aqui, que foram ou reacretados pelos corpos nessa fase de instabilidade, ou colidindo com o Sol, ou foram quase que instantaneamente ejetados. Né? Eu acho muito difícil que ele leve menos que 1000 anos para conseguir ser ejetado do sistema, mas geralmente eles são só reacretados pelos corpos na redondeza onde eles foram produzidos. E o que é interessante aqui nessa figura, que é diferente daquela dali, é que a gente plota a massa em detritos produzido no sistema. Né? Então a gente vê que a produção é bem pouca na fase do gás, né? É 5 milhões de anos. Depois a gente tem esses picos justamente na fase de instabilidade do sistema, a gente tem esses picos de produção de detritos. E aqui, nesse caso aqui, a gente tem justamente a reacreção, né? A gente consegue medir a reacreção dos corpos aqui, instantaneamente parte deles são reacretados nos corpos na redondeza, e aqui a gente tem o número de corpos, a gente vê a mesma relação, né? Esses aqui estão incluindo todos os corpos, ou seja, inclui os detritos, e aqui a gente está falando só de embriões e planetas. Eles vão sempre diminuir, você não vai produzir nenhum embrião, nenhum planeta extra, né? Bom, a partir disso, a gente rodou as simulações, né? A gente analisa agora o conjunto das simulações, estatisticamente, para verificar qual o impacto desse modelo que a gente implementou, o modelo de fragmentação e espalhamento de planetas, sobre o resultado final dos sistemas. E, como já está mostrando aqui, na fase do disco de gás, até 5 milhões de anos, né, as curvas são praticamente idênticas, né, do regime do conjunto de acreção imperfeita e do conjunto de acreção perfeita, ou seja, com fragmentação e sem fragmentação. A gente vê que não tem quase diferença nenhuma, né? A gente tem pouquíssima diferença para o resultado final dos planetas, né? Aqui dos sistemas, né? Aqui a gente plota a razão de períodos, uma distribuição da razão de períodos entre pares de planetas adjacentes. Aqui a gente plota o espaço em raio de rio mútuo, né? A distância entre um planeta e outro em raio de rio mútuo. Aqui a gente plota a excentricidade dos planetas do sistema, aqui a gente plota a inclinação dos planetas, aqui a gente plota a massa, e aqui a gente plota a multiplicidade, só que agora em vez de ser a distribuição cumulativa, em termos da fração de sistemas em cada um dos conjuntos, né? E a gente vê que o mais diferente de todos acaba sendo a própria multiplicidade, mas quando a gente analisa essa distribuição estatisticamente, né, o teste KS, ou até mesmo o teste 2 sigma, a gente vê que não tem diferença, né? Não tem basicamente diferença. A gente consegue produzir sistemas menos populosos, mas não tem uma diferença estatística válida. Bom, o tratamento realístico de colisões, então, não tem influência sobre a arquitetura final dos sistemas, como a gente vê. Esse resultado é esperado, por quê? Durante a fase do gás, a interação entre os planetas e o disco de gás, ele leva justamente aquela implementação que tem no Mercury, que você tem amortecimento de inclinação e excentricidade, né? E principalmente da excentricidade, porque a excentricidade ela está diretamente relacionada com a velocidade relativa desses corpos. Ou seja, se você tem um amortecimento constante dessa excentricidade, os planetas não atingem excentricidades altas o suficiente, você não vai ter velocidades relativas altas o suficiente para você ter colisões bastante energéticas. Bom, e a gente vai verificar isso aqui, nesse gráfico, nessa imagem. Bom,
a gente plota aqui a velocidade de impacto das colisões, cada ponto desse aqui é uma colisão, né? Cada cor dessa aqui é um regime de colisão. Aqui a gente tem o ângulo, né, dessa colisão. Poderia ser o plano de impacto, mas aqui a gente coloca o ângulo. Nessa figura aqui a gente tem a frequência dos regimes, de cada um dos regimes com que ocorrem as colisões, né? Aqui a gente tem os regimes e aqui a gente tem a eficiência de fragmentação de cada um desses regimes, né? Obviamente os regimes de Perfect Merge e Grace Merge não tem fragmentação, aqui são os regimes que têm fragmentação, e aqui é o regime hit and run. Aqui embaixo a gente plota também a velocidade de impacto, em termos da velocidade de escape, da massa conjunta, e só que agora evoluindo no tempo, né? Para a gente ver a disposição das colisões no tempo. E o que a gente percebe, né? O que a gente pode tirar de conclusão disso aqui? É que grande parte das colisões estão aqui, abaixo de duas vezes a velocidade de escape. Ou seja, você tem bastante colisão no regime com fragmentação, só que essas colisões são muito pouco energéticas, a tal modo que a eficiência de fragmentação é muito baixa. E aqui a gente tem uma colisão no regime supercatastrófico, né? Deixa eu ver aqui, é só uma colisão, e essa colisão tem uma eficiência altíssima, né, de fragmentação. Só que essa colisão, ela aconteceu entre dois fragmentos de outras colisões. Então, teve uma colisão e você produziu um fragmento grande, esse fragmento razoavelmente grande, mas ele é muito menor do que os planetas, né? Esse fragmento ele vai batendo com outro fragmento de uma outra colisão, e aí você vai ter teve essa colisão aqui, mas a fragmentação disso aqui foi muito, muito, muito baixa, porque a massa dos dois corpos era baixa, né? Apesar dos dois corpos serem fragmentados por completo, basicamente, né? Cerca de 90%. E aqui a gente vê a disposição, né? No começo os planetas estão bastante distantes da estrela, então eles estão também com órbitas mais separadas, e à medida que eles vão migrando para órbitas mais próximas, eles começam a se perturbar mais, e também o gás vai perdendo o efeito dele, né, de amortecimento de excentricidade, né, à medida que o disco vai se dissipando, o disco se dissipa aqui em 5 milhões de anos. Então, nas proximidades de 5 milhões de anos, os efeitos de amortecimento de excentricidade são menores, ou seja, os planetas vão estar se perturbando mais, vão ter uma excentricidade maior e vão poder colidir com velocidade de impacto maiores por causa da velocidade relativa deles. E a conclusão que a gente tira disso aqui, né, que é um dado que não está nessa imagem aqui, apenas 1,7% da massa total envolvida em colisões foi fragmentada, né? Ou seja, de todas as colisões, apenas 1,7% da massa desses planetas que se envolveram em colisões foi efetivamente fragmentada durante essa fase aqui, né? Por isso que teve tão pouco impacto. Na evolução por longo período, que é de 5 milhões até 50 milhões de anos, a gente verifica uma coisa parecida, só que menos drástico, né? A gente tem efeitos mínimos, né? Mas é também por causa que provavelmente esse sistema ele evolui por mais tempo, então tem uma chance maior de diferenciar um sistema do outro, né? O que a gente faz? Aqui, a gente divide em simulações do conjunto imperfeito, do conjunto de acreção imperfeita, né? Onde você tem fragmentação. A gente divide em simulações que são instáveis e simulações que são estáveis. Mesma coisa, onde não tem fragmentação, a gente divide entre instáveis e estáveis. E a gente plota as curvas para todas as mesmas grandezas que a gente plotou durante a evolução da fase do gás. E o que a gente observa é que é muito parecido novamente, né? Razão de período, aqui espaçamento mútuo entre os planetas, excentricidade, inclinação e massa. Aí você vai me falar, mas tem uma diferença razoável aqui entre os planetas estáveis, né, entre os sistemas estáveis. Tem, mas muito provavelmente isso aqui é por causa da quantidade de planetas, da estatística dos sistemas estáveis, né? Porque grande maioria dos nossos sistemas, mais que 90%, são instáveis, ou seja, tem pouquíssimos planetas estáveis. A gente pode ver aqui a gente tem a fração de sistemas, a fração de sistemas estáveis ela é maior, mas, na verdade, aqui no preto, que é o regime de acreção perfeita, você tem apenas duas simulações que são estáveis, tem 50% aqui, então é uma com 8 e outra com 9 planetas. E aqui a gente tem 5, se não me engano, no regime de acreção perfeita, né?
Então, quando você tem fragmentação, a gente teve 5 sistemas que permaneceram estáveis, né? Na massa aqui também a gente não vê muita diferença, só justamente a diferença aqui nos sistemas estáveis, que é por conta da estatística, tem muito pouco sistema, aqui a gente tem cerca de 40 sistemas, nos estáveis aqui a gente tem 5 e 2, né? Então, esse é o motivo da diferença, né? Bom, e aqui a gente tem, talvez o mais diferente também que a gente observa, assim, observando, talvez seja a multiplicidade de planetas e sistemas, né? Então, a gente tem uma coisa que é notória, que a gente tem aqui no regime, usando fragmentação e espalhamento de corpos, a gente conseguiu produzir alguns sistemas com um único planeta, né? Mais especificamente 4. Só que a gente analisa esse sistema estatisticamente e a gente usa um teste KS para poder analisar esses sistemas instáveis, né? Analisar a multiplicidade, a distribuição de multiplicidade entre esses dois conjuntos, né? E a gente verifica que não tem diferença estatística, né? Então, basicamente isso aqui, né? A gente tem pouca influência sobre a arquitetura final dos sistemas, os sistemas estáveis têm baixa amostragem, ou seja, uma estatística pobre, e não existe diferença estatística, uma coisa que a gente consegue enxergar aqui que é mais diferente, não existe diferença estatística entre as simulações instáveis do regime dos conjuntos perfeitos, de acreção perfeita e imperfeita, né? Com fragmentação e sem fragmentação. Bom, na evolução por longo período, a gente pode também analisar as colisões individuais, né? Então, a gente plota cada um desses pontos é uma colisão. Novamente, aqui a gente plota velocidade de impacto, coisa e tal. E a gente verifica que, agora, novamente, elas estão aqui, a grande maioria entre 1 e 2, né? 2 vezes a velocidade de escape, as velocidades de impacto. Mas você tem bastante, se a gente for comparar, visualmente, a gente tem bastante mais simulações aqui para cima, além de duas vezes a velocidade de escape. A gente pode verificar que a gente tem colisões agora no regime de erosão parcial, né, que é um regime que é muito mais, tem muito mais eficiência em fragmentação, né, quase 40% da massa dos corpos é fragmentada nesse regime. E a gente vê que a frequência desse regime é muito pequena, né, ainda assim, em frente à frequência dos outros regimes que tem fragmentação muito pobre, ou até em frente aos regimes com espalhamento, aqui como Hit and Run. A gente vê, então, que a produção de fragmento ela é muito pobre mesmo na fase de evolução por longo período, né, de 5 até 50 milhões de anos, sem a ação do gás, sem o amortecimento do gás. E qual que é o valor aqui de massa fragmentada? 2,2% da massa envolvida em colisões é fragmentada, né? E lembra que o teste que a gente fez, que deu motivação para esse trabalho, a gente fez com 10%, né, e ele teve aquele impacto que a gente achou que a gente podia reproduzir, só que as nossas colisões, elas tiveram uma fragmentação muito menor do que, não do que a gente esperava, mas do que poderia ter algum efeito sobre a formação de sistemas supertérmicos. A gente também analisou, só para finalizar, a escala de tempo de formação, né? Então, aqui é uma distribuição cumulativa do tempo da última colisão em cada um dos sistemas, né? Então, o que a gente vê aqui, toda vez que a gente vai pegar um sistema, a gente vai olhar qual foi o tempo da última colisão dele, e vai falar, a última colisão desse cara foi em 5 milhões, em 6 milhões, em 10 milhões, e vai preenchendo essa distribuição cumulativa, né? Só para sistemas instáveis, né? Os sistemas estáveis não tem colisão depois da fase do gás, então a gente não está nem interessado em olhar para ele, né? E isso aqui vai dar a escala de tempo de formação, né? Se o planeta tem colisão mais cedo, quer dizer que ele terminou a formação dele mais cedo. E o que a gente vê é que existe uma diferença aqui para 15% dos sistemas, só que em vez dos sistemas com fragmentação, com espalhamento, né? Em vez do conjunto, dos sistemas do conjunto com espalhamento terem se formado mais demoradamente, eles se formam mais rápido. Então, provavelmente é só um problema estatístico, porque a gente só tem, tipo, 50 simulações, então, se a gente, sei lá, rodar 500 simulações, isso aqui não deve aparecer, não deve ter diferença nenhuma, né? Então, a gente recupera basicamente, a diferença é mínima, a gente recupera basicamente o que o Big End 2010 obteram, né?
E as conclusões são basicamente essas que a gente teve. Modelar colisões com fragmentações paralelas de planetas tem muito pouco impacto na formação de centros superterras. Isso é condizente com outros 2 papers que foram publicados recentemente. O do Pum et al. 2019, só que o que ele fez, né? Ele fez isso para a formação in situ, né? Então, ele faz isso de uma outra forma, né? Mas ele faz também para superterras. E o Score et al. 2020, ela está mais interessada na formação, eles estão mais interessados na formação, na mudança de composição induzida por colisões, né? Então, eles também usam formação in situ, que é diferente do que a gente fez, a gente usa modelo de migração, eles usam formação in situ, e aqui eles estão mais interessados em analisar a mudança de composição, e eles inferem no final que a mudança de composição também é mínima, e aqui também infere que a mudança, a alteração que você causa na formação de centros superterras, por considerar fragmentação e espalhamento, é mínima. Não tem custo-benefício bom. E aqui, justamente, a gente fala do custo-benefício, o custo de considerar fragmentações e impactos gigantes é muito alto frente ao benefício. Né? Para vocês terem noção, tem simulação que demora 6 a 7 meses para rodar, porque você vai ter uma colisão grande, gera 7.000 fragmentos, e esses fragmentos ficam ali fazendo com que a simulação demore bastante. Né? E a terceira conclusão é que os eventos de fragmentação e espalhamento, né, como a gente verificou, pós-colisão, são bastante comuns. Né? Então, aquela aproximação para que todas as colisões sejam perfeitamente agregativas, ela é válida pelo custo-benefício, né? Mas ela não é verdadeira porque você tem fragmentação e espalhamento. Só que, no final das contas, isso não faz diferença. Então, o correto mesmo seria negligenciar o efeito de fragmentação e espalhamento na formação dos planetas tipo superterra. E basicamente é isso. Ok, Leandro. Obrigado pela apresentação. Bastante esclarecedora, bem didática. Agora a gente está aberto a perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou algum comentário? Posso fazer uma pergunta e comentário? Apesar de ser um resultado negativo, é um modelo muito interessante, né? Apesar dos custos computacionais e tudo mais. Ele me parece ser bastante interessante para o uso de formação dos sistemas internos de planetas, a parte rochosa, já que você precisa ter fragmentações e tudo mais, né? E só que aí, nesse caso, teria que aumentar um pouquinho mais a complexidade, porque aqui no sistema interno a gente tem os problemas de excentricidade de Marte, tem o problema da inclinação de Mercúrio, tem o problema da obliquidade de Vênus, que é para baixo, né? E eu acredito que isso seria para obter algumas coisas desse tipo aí, talvez seja, principalmente, por exemplo, a obliquidade de Vênus, seria necessário também colocar um modelo de spin aí nessa parte de colisão, né? E isso também me deixa uma dúvida, né? A parte de spin do seu sistema, como é que você conserva o momento angular desse sistema todo? Você faz alguma conta para isso ou deixa o programa corretor? A gente basicamente negligencia toda essa parte de spin, porque é o seguinte, apesar desse ser uma parte importante, por exemplo, você tem parte da energia da colisão é transferida tanto para o spin quanto para calor, essas coisas, a gente queria analisar basicamente o impacto sobre a arquitetura final do sistema, que no final das contas não vai depender do spin, né? Mas esse modelo que a gente implementou tem como fazer isso, né? Se você olhar no paper do Lenhart-Stilt, não tem, mas tem outros trabalhos que utilizaram também o PKD-Graph. Eu notoriamente vi um trabalho fugiu o nome agora, mas é um trabalho sobre a formação de Urano e Netuno que você precisa, né, analisar justamente no PKD-Graph. Durante essas colisões, você precisa analisar justamente o spin final dos planetas para você poder reproduzir Urano e Netuno. No nosso caso, a gente não considera, mas tem modelos do PKD-Graph que você pode utilizar para implementar isso, entendeu?
Entendi. E sobre o que você falou de formação do sistema dos planetas terrestres, né? Não sei se, acho que é do sistema interno, você está falando dos planetas terrestres, certo? Isso, sojournos é terrestre, tanto faz. Então, Telúricos. tem um trabalho do Chambers, 2013, que mostra que não tem muita influência. Ele usa exatamente o mesmo modelo que eu usei, né, no Reinhardt-Stewart. É um tanto mais simplificado, porque ele considera, por exemplo, fragmentos todos de tamanhos iguais, né? Uhum. E ele faz a mesma coisa que a gente, ele conserva energia e conserva massa, né? Ele não analisa spin, essas coisas que você falou que poderia ser feito. E ele viu que não fez diferença, né? Mas agora, se você quiser uma coisa mais precisa, se você quiser reproduzir o spin, por exemplo, de Marte, da Terra, de Vênus, aí você teria que usar fragmentação, usar esse tipo de modelo e adicionar ainda essa parte de spin. Talvez também, já que você está considerando spin, talvez considerar a dissipação de energia, forma de calor. A conservação de momento angular eu acho uma parte importante para você conseguir tirar ele do plano, né? Sim. É isso aí, parabéns aí pelo trabalho aí. Bem interessante, Valeu, obrigado. Bem forte. Agora achar utilidades. Uhum. Obrigado, Ernesto. A gente tem 2 pessoas aqui que levantaram a mão. Patrick e depois o Gustavo. Patrick, por favor. Se você gosta mesmo dela, não... Ô, Leandro, parabéns pelo trabalho aí, muito bacana. Desenvolvimento com vocês. Uma dúvida que eu fiquei foi ali na redistribuição das partículas depois da colisão. Você pode voltar ali no... Uhum. Isso. Quando vocês fazem essa redistribuição aí, porque é um detalhe bastante crítico, né, de quando você vai fazer um modelo de fragmentação, essa redistribuição em termos de velocidade das partículas, ela é feita de forma aleatória ou elas todas estão em expansão em torno do maior fragmento aí? Como é que elas são feitas? Uma dúvida que eu tenho. Então, para o nosso modelo, esse era um ponto menos crítico, né? Porque a gente precisava que reproduzir as velocidades que saíam lá do modelo do Reinhardt-Stewart. Então, o mais importante para a gente era reproduzir esse gráfico aqui, né, de baixo, a velocidade dos fragmentos. E a gente resolveu fazer essa distribuição aqui. Ela é baseada também, inclusive, numa versão do código do Ceph, que é um dos autores do trabalho. E lá ele faz uma distribuição semelhante a essa aqui. Então, a gente distribui aleatoriamente esses fragmentos. Então, a resposta para a sua pergunta é sim, é aleatória. Não tem uma direção preferencial aqui. Sim. Mas, como a gente faz essa composição de velocidades, a velocidade real dessa partícula ela é aleatória com relação ao referencial do maior remanescente, né? Mas como o maior remanescente está se movendo, essas partículas elas vão ter uma direção preferencial. Por exemplo, essas partículas aqui, elas vão ter uma velocidade maior do que essas partículas aqui, porque o vetor dessa partícula aqui vai subtrair do vetor da velocidade que você tem aqui do maior remanescente, né? Se ele estivesse movendo para cá. Mas não sei se deu para entender. É aleatória com relação ao referencial do maior remanescente, né? Sim, ela não segue a física da colisão, mas aí vocês fazem aquelas regras para separar a massa, né, de quantidade de partículas que vão ser redistribuídas e, de certa forma, fazem uma aproximação para... essas partículas, por exemplo, elas não são reacumuladas ao maior fragmento, né? Podem ser. Por exemplo, se você tiver uma partícula... Porque aqui, o primeiro grupo de partículas recebe 0,5. Não são todas essas partículas que recebem 0,5 que vão ser reacretadas no corpo, mas existem partículas aqui que são reacretadas novamente no corpo, mas isso é geralmente quando são as partículas que estão geralmente na direção do vetor aqui de colisão, e aí você tem a atração gravitacional entre essas partículas e esse corpo. Então você tem uma parte dessas partículas que são colocadas na circunferência que é reacretada. Legal. Mas geralmente elas são reacretadas nos corpos próximos, porque a gente tem um sistema bastante compacto, então essas partículas, elas, menos de 1000 anos, grande parte delas já é reacretada nos corpos da vizinhança. Entendi. Legal. Só outra dúvida qual que foi a diferença mesmo de tempo de simulação
está assumindo fragmentação e sem fragmentação? Então, com fragmentação, eu tenho simulação que está rodando até agora, eu botei para rodar em setembro, agosto, setembro, foi agosto, eu coloquei para rodar, tem simulação rodando até agora, isso dá 6, 7 meses, tem simulação rodando até agora, que provavelmente eu não vou usar, porque são simulações, na verdade eu fiz 2 grupos de simulações, eu fiz simulações completas, de 3 até 50 milhões de anos, só que, por exemplo, como eu vi que não fez diferença a fase do disco de gás, eu tirei essa parte inicial, também demora um pouquinho, e coloquei só para rodar a partir da fase final. Ou seja, eu peguei as condições iniciais do regime do sem fragmentação, né, que roda rapidinho, e peguei essas condições iniciais e coloquei para rodar na fase de evolução por longo termo. Então, eu tenho esse grupo de simulações que eu usei, que eles foram um pouquinho mais rápidos, mas nas simulações completas, quando eu coloco para rodar com fragmentação durante a fase do gás e durante a fase de evolução de longo termo, tem simulação rodando até agora. Caraca. E a diferença de uma para outra eu acho que é mais que o dobro, cara, do tempo de simulação. Se tem rodando até agora, vai para mais que isso, tipo, dependendo da quantidade de fragmentos que você produz na simulação, dependendo da sorte. Entendi. Posso fazer mais uma pergunta, Otto? Vai lá. Quando vocês vão fazer essa redistribuição de partículas, vocês utilizam o small do Mercury para fazer a realocação? É uma coisa que eu não falei. É assim, a gente determinou assim, se um fragmento tiver mais que uma massa da Lua, acho que é uma massa da Lua, agora me fugiu se é 0,1, acho que é uma massa da Lua. Se o fragmento tiver mais que uma massa da Lua, ele vai ser determinado como Big. Então, ele vai poder acretar outras partículas ali, exatamente onde ele é soltado ali, ele vai poder acretar outras partículas e virar se comportar como um Big, né? E é por isso que a gente tem essa colisão aqui que eu falei, super catastrófica, é a colisão entre dois desses pedaços que são maiores, né? Uhum. São bigs, né? Porque daí eu consigo computar essa colisão. E o restante é small, entendeu? O Mercury, ele permite fazer essa reentrada de partículas, redimensionamento de... você tem que... O que você tem que fazer? Você tem lá como é o Fortran, né? O Fortran, ele não é dinâmica... Quando o Mercury foi construído, ele não é dinamicamente alocado, né? Mas tem como você mudar isso para alocar dinamicamente em memória. Então, o que você pode fazer é... Ou você declara, tipo, um vetor grandão no começo, não sei qual o custo computacional disso, né, para a memória da máquina que você está rodando, ou você aloca um grande, tipo, a gente tem um limite, né, porque o Mercury, ele tem um limite lá nos parâmetros de partículas que ele suporta dentro da simulação, né, que é para justamente iniciar esses vetores, mas a gente colocou uma alocação dinâmica, então, tipo, à medida que você vai produzindo mais partículas, você vai adicionando partículas lá. Ah, legal. Você vai adicionando partículas no vetor, né. O Mercury foi reescrito, então. Sim, a gente teve bastante... olha, a maior parte passei mais de um ano, desses 2 anos que eu passei resolvendo esse projeto, mais de um ano só com problema no código, sei lá o quê, eu teve que mudar bastante coisa do Mercury, assim. Então, eu conheci um rapaz lá do Garo, ele fez o mesmo processo, e a gente estava fazendo um trabalho parecido, mas tentando evitar esse realocamento dinâmico. Mas então, porque é mais custoso, né, também. Pode ser isso também. Meu código, ele é razoavelmente mais lento, né? Também por conta disso, né. É difícil, né. Mas legal, parabéns. Valeu. Pode concluir. Obrigado, Patrick. Não, porque é justamente por causa disso. O tempo é curto e você tem que colocar a simulação para rodar, é difícil, cara. Não, mas parabéns aí pro bom trabalho de vocês. Valeu, obrigado. Obrigado, Patrick. Bom, agora o Gustavo. Por favor, Gustavo. Muito legal o seu trabalho, Leandro. Valeu, obrigado. Você comentou do PUM. Igual ele, você também encontra uma família de debris depois da dissipação do disco? No caso, com fragmentação? Eu não tenho a figura aqui, cara. É o seguinte. Eu não encontrei... Ele falou que, pelo que eu li no paper dele, né? Eu não conversei com ele. Mas pelo que eu li no paper dele,
ele forma, né, como se fosse um grupo de partículas muito próximo do Sol, né? Sim. Eu não sei quais os parâmetros da simulação que ele usou, porque ele usa o código do Ceph, se não me engano, e o código do Ceph ele é feito no Swift. Eu não sei quais são eu não conheço muito bem o Swift, e eu não sei quais são os parâmetros no Simba, né, na verdade. Quase a mesma coisa que o Swift. No Simba, então, eu não sei quais são os parâmetros dele para considerar, por exemplo, quando uma partícula colide com o Sol. Mas o que a gente teve aqui, por exemplo, foi que as partículas que são ejetadas para a parte, são mandadas para a parte interna do sistema, como elas vão para uma região muito próxima do Sol, a gente já considera essas partículas fora da colisão, essas partículas como colisão com o Sol dentro de um raio onde a esfera da influência do Sol é muito menor. Então, o que a gente fez, basicamente, é que as partículas que foram para a região interna, elas são deletadas do sistema, basicamente são acretadas no Sol, no caso, esses small, e a gente não teve esse disco, a gente não teve esse problema. Tem simulação com muito fragmento, mas a gente não tem nenhum fragmento assim que torna a simulação extremamente lenta por ter um período muito curto. Uhum. Então, o que a gente fez, basicamente, a gente não fez nada, na verdade. O Flintstone já é feito assim, né? O código do Isidoro já é feito assim, para que quando você tem uma aproximação muito grande do Sol, você já descartar aquele corpo. É que no caso dele se acumula na borda interna, não é isso? Então, ele se acumula em 0,05, se não me engano. Isso, eu não encontrei partícula a acumulação em 0,05. Agora, eu não sei se isso tem a ver com o código ou alguma coisa desse tipo. Eu acredito que seja por causa do código. Eu tenho bastante partículas assim, que são colidas com o Sol. Tem bastante assim, uma porcentagem baixa, na verdade. Não é, mas se for olhar em número, é bastante. Mas atrapalharia a simulação se eu deixasse elas lá. Entendi. Olha isso, valeu. Muito obrigado, Gustavo. O Rafael Ribeiro tem uma questão? Boa tarde a todos. Obrigado. Leandro, parabéns pelo trabalho, excelente. Muito obrigado. Genial, gostei muito. Eu ia perguntar o que o Gustavo acabou de fazer minha pergunta, era o destino dos fragmentos dos detritos, né, no sistema planetário, principalmente depois da última colisão. Você disse que praticamente todos os fragmentos, então, eles foram muito para próximo da estrela, eles foram eliminados, mas então você não encontrou nenhum fragmento em ressonância? É só uma parcela pequena, que é grande parte deles é reacretado nos corpos. Uma parcela pequena, mas uma parcela pequena, quando eu falo de uma simulação de 5.000, se tiver, 200, 100 fragmentos próximos ao Sol, você já deixa a simulação bastante lenta. Então, é uma parcela pequena que é acretada no Sol. Bem pequena mesmo, se for comparar com os que são reacretados pelos planetas. E você não encontrou população desses detritos em ressonância com os planetas, com orbitais? Nada disso você conseguiu encontrar depois da última colisão, onde o sistema fica mais... Cara, tem. Com certeza tem. Tem muito em região orbital, só que muito assim, um ou outro, na verdade. Só que, como o sistema é muito compacto, e geralmente depois da instabilidade você tem mais fragmentações, mais colisões, isso geralmente acontece quando a gente consegue encontrar esses corpos orbitando ali, quando geralmente você tem a colisão, a fase de instabilidade muito curta. Você teve a colisão e depois você acabou a fase de instabilidade e os planetas se ajeitam. Mas isso num espaço de tempo curto. Geralmente lá no final, para 50 milhões de anos, a gente não encontra muito. Aqui, nesse caso aqui, a gente não encontra nenhum. Mas a gente tem muito aqui, eu não sei se dá para enxergar. Tá, nessa figura talvez não dê para enxergar, mas eu tenho outras figuras de outros sistemas que você vê eles em cor orbital com os outros planetas externos. É muito mais comum com os planetas externos, que são menores, e estão menos compactos, do que com os planetas internos. Mas tem casos, sim, que você encontra, uma linhazinha dessa plaquinha aqui, um debris aqui em região orbital com outro planeta. Por que eu te perguntei isso? Porque tem um trabalho do Edson, eu acho que é de 2012, se não me engano,
que acho que você conhece esse trabalho, né? Que fragmentos que ficam presos dentro de ressonância de um movimento médio com os planetas, como para captar em ressonância tem um efeito dissipativo ali, ele tem que compensar essa energia dissipada para o planeta. Então, quando ele está em ressonância, ele meio que faz os planetas migrarem, né? Então, a depender da densidade de fragmentos que está em ressonância. Quando a gente fez a motivação do projeto, foi uma das coisas que a gente colocou também, que é possível observar isso. Mas a gente não observou isso porque tem um ou outro, então a gente nem conseguiu observar. Na verdade, o que a gente fez foi observar o efeito final. No efeito final não teve diferença, então, tipo, não tem muito o que a gente caçar, né, vamos ver se a gente encontra uma variação de distribution. Não teve basicamente diferença entre os dois modelos, porque a fragmentação foi muito pouca, entendeu? Talvez se a gente tivesse tido uma fragmentação maior, a gente poderia ter vindo atrás desses efeitos. Né? Entendi. Você disse que os fragmentos restantes foram 2,2% da massa total de corpos que entraram em colisão. Você tem estimativa disso em massas da Terra, ou vocês ainda não calcularam? Eu tenho só a porcentagem, cara. Eu acho que tipo assim, vai ser 70 massas da Terra, então daqui dá para tirar mais ou menos, tá vendo? Tem uma massa da Terra, mais ou menos, fragmentado, mas tá vendo que rapidamente esses caras são reacretados, tá vendo? Aqui dá para tirar mais ou menos essa porcentagem que você quer. Aqui foi quase uma massa da Terra, então 1 sobre 70. Mais ou menos isso, entendeu? Essa aqui é um caso que tem bastante fragmentação, tem caso que tem menos, então. Tá bom. Outra coisa, quando você acha um ponto de colisão lá usando o Ballast Store reverso, eu vi alguns métodos de detecção de colisão que, em vez de utilizar, né, o método de integração reverso, eles utilizam uma aproximação em linha reta. Eles aproximam as trajetórias curvas de dois corpos em linhas retas para achar o ponto de colisão. Você acha que isso pode ter um ganho no sistema? Você já fala isso? É que assim, eu primeiro fiz no Bullish Store. Na verdade, quando eu fiz o código, eu tinha como apoio o código do CEF, que é um dos coautores do trabalho. No código do CEF, ele usa a aproximação de dois corpos. Né? Então, como esses dois corpos estão muito próximos, a ação do Sol é negligenciável, ele faz a aproximação de dois corpos. Eu poderia fazer também essa aproximação por linha reta, né? Só para retirar a sobreposição dos raios. Mas eu tinha feito por Bullish Store, porque eu tinha mexido no Bullish Store, outra parte lá, como eu já tinha pronto, eu falei, vou fazer o Bullish Store para pegar exatamente o ponto, porque às vezes um pouquinho de diferença que você pega no parâmetro de impacto muda o regime, né? Muda completamente o regime, porque muda a parcela da massa que vai ser interceptada, que vai efetivamente dissipar energia no outro corpo, né? Então, tipo, você girar só essa colisão aqui, né, ela já faz uma razoável diferença no seu regime. Então, a gente quis ter uma precisão possível, que foi usar o Bullish Store, mas, cara, bem, eu acho que se tiver um ganho, é muito pequeno, porque ele roda bem rapidinho, esse Bullish Store, entendeu? Um passo pequeno, mas é bem rapidinho, porque só tem dois corpos e o Sol, entendeu? Excelente, então, meus parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado, Rafael. Alguém mais tem algum comentário, alguma pergunta? Ok, então acho que a gente pode encerrar. Obrigado, Leandro. Excelente apresentação. Uma prévia